Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e em mais um episódio do Na Resenha Cast. Hoje tenho a honra de conversar com o Janair Gonçalves. Ele que é CEO da Gerar Engenharia e Construções e que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre a importância de se ter uma empresa especializada em reformas e construções. Janair, primeiramente, seja muito bem-vindo, boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Gustavo, eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui participando com você e falar de um tema tão importante sobre esse, a construção civil. E antes da gente poder iniciar nosso bate-papo, né, tô dando aqui boa noite, boa tarde e bom dia, né, porque como esse podcast fica disponibilizado também no YouTube, né, não sabemos qual horário que muitas pessoas vão acompanhar, então sintam-se abraçados, boa noite, boa tarde e bom dia. Bom dia a todos. Janair, quando a gente fala sobre construção e reforma, automaticamente a gente já pensa numa empresa, na figura do engenheiro. E esse movimento de expansão e de crescimento e de empresas especializadas em reformas e construções, não vou te dizer que é algo novo, mas é algo diferente, porque todo mundo tem um parente, ou eu, por exemplo, já trabalhei e já tive que fazer reformas e construir algo dentro da minha casa, que eu chamei sempre um pedreiro que tem ali sua equipe. Agora, empresa voltada só para isso, como eu te falei, não é algo novo, mas é algo diferente. Conta para nós a função desse tipo de empresa. Gustavo, pois bem, a empresa especializada, ela tem a função de participar com você diretamente desde os processos iniciais, desde os projetos, né, iniciar ali a contratação direta com pedreiros, eletricista, ajudante de obra, te auxiliar desde a parte inicial. Por exemplo, você vai construir, fazer uma reforma, né? Conforme você disse inicialmente, fazer uma reforma. A empresa especializada, ela tem a função de te auxiliar desde a parte inicial. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na demolição. Ela faz toda essa parte de licenciamento junto ao município, né? Ela acompanha você com os projetos. Ela tem toda essa equipe de engenheiros, né? É uma equipe altamente qualificada, né? Vamos dar exemplo hoje da nossa consultora, onde que a gente tem toda essa equipe junta para te auxiliar, né? Desde do início aí da sua construção. E não esquecendo de lado a qualidade, claro, e o prazo também, né? Que justamente quando você falou aí, por exemplo, contratar um pedreiro ou contratar, né, uma empresa que ela não é especializada, muitas das vezes ela não te passa um cronograma, quanto vai ser o custo da sua obra final. A empresa especializada, ela já te passa todo esse cronograma, tudo quanto que vai ficar futuramente, né, no custo final da sua obra, um valor redondo, não vai ter surpresa no final. E dentro desse organograma e dentro da estrutura de uma empresa especializada em reformas e construções, quais são os tipos de profissionais que é necessário ter dentro desse empreendimento? A gente parte, né, falou que é obra, a gente parte desde a parte de um pedreiro, um ajudante, um eletricista, é uma gama de profissionais, né? Se eu for falar aqui, a gente fala mais de 10 profissionais, desde a parte de um engenheiro, eletricista, Fica bombeiro. à vontade para poder falar. Então, assim, muitos profissionais que a gente tem dentro desse processo. Sim. Então, o que a gente pode destacar, assim, em maior proporção é o pedreiro, o eletricista, o ajudante de obras, o bombeiro, o engenheiro, né, que é um profissional que a gente precisa ali estar acompanhando, né, todo o tempo a execução para que a gente garanta uma melhor qualidade no final da execução da obra. E não esquecendo de lado também o bombeiro e o eletricista, tá? Né, um dos principais. Aí depois a gente vem também carpinteiro, aí depende de cada tipo de construção, cada tipo de reforma. Qual que é a grande vantagem de, no momento em que você decide fazer alguma reforma ou construir algo, ter uma empresa especializada em reformas e construções do que contratar um engenheiro que já vai ter a sua equipe para poder manusear a obra? Eu posso te falar, além da qualidade, o custo, né? Talvez quando você fala assim, eu vou contratar uma empresa especializada, você já pensa muito em custo. Eu vou ter um custo a mais, então eu vou contratar um pedreiro que eu vou ter uma economia. Na maioria das vezes, né, depende muito do tipo de construção, isso tem que ser feito uma avaliação inicial para você, e sua empresa especializada, ela faz todo esse processo, qual o tipo de estrutura, né, se vai ser estrutura de concreto, estrutura metálica, ou, né,
o tipo de laje, qual o tipo de fechamento das paredes. A empresa especializada ela tem essa função de te passar todos os tipos de métodos a ser utilizado, né? E isso vai variar lá no custo final da construção. Sobre a questão da reforma e construção, eu queria centrar nosso bate-papo agora nessa parte, na figura do engenheiro. Porque a engenharia civil, nos últimos anos, ela ganhou uma importância muito grande e aqui mesmo em Governador Valadares você vê várias empresas voltadas para um segmento onde é necessário ter um profissional da engenharia civil. E você também, como engenheiro civil formado e proprietário de uma empresa que tem total ligação com a questão da engenharia civil, eu queria que você falasse e explicasse, desse a sua opinião sobre como você tem visto o olhar das pessoas, o olhar dos seus clientes para a figura do engenheiro civil. Ô, Gustavo, o que a gente presencia muito hoje nas construções, né, e os clientes buscam muito hoje, dentro principalmente da empresa especializada. Eles não têm, né, quando eles vão buscar um profissional que executa todas as etapas. Então, Sim. quando ele procura um arquiteto, geralmente ele tem que sair procurando um engenheiro de execução, ou então um construtor, ou então procurar um pedreiro, ou procurar, né, outra empresa para finalizar aquele processo dele. Então, assim, o que o nosso cliente hoje ele chega mais carece para a gente por exemplo, problema estrutural, que a gente já presenciou muito nas execução, chega para a gente nas reformas, por exemplo, com problemas estruturais. A gente já presenciou também questão de na parte de execução de obra também. O pessoal pegar a obra, deixar por metade, então não finalizar os contratos e muitas das vezes o cliente, por confiança, entregar um capital maior por confiança. Então a empresa especializada ela tem tudo isso. O cliente sabe quanto que ele está investindo, né? Isso de acordo com o gerenciamento de obra que a empresa especializada ela tem junto, onde que o cliente acompanha diariamente, de acordo com o diário de obra que a gente vai passando para ele. Então tudo isso ele minimiza lá na frente. Então são dores que os clientes chegam para a gente hoje. A maioria são problemas estruturais, prazo e custo de obra no final, que muitas das vezes extrapola muito quando chega no custo final da obra. Existe uma ideia que as pessoas utilizam para poder retratar o momento econômico vivido por um país, que se você vê muita obra, se você vê muita construção, muito pedreiro, muito engenheiro, muito arquiteto trabalhando, é sinal que a economia do país está indo para um caminho positivo. Hoje, em 2023, você como engenheiro civil, que tem contato também com outros profissionais, com outras empresas ligadas a esse segmento, dá para poder já avaliar e até mesmo falar como anda o cenário em questão de quantidade, de número de obras aqui em Governador Valadares e se de fato essa frase ela reflete a realidade, se tem muita obra, se tem muito pedreiro trabalhando, é sinal que a economia está indo para um rumo positivo ou não? Gustavo, em 2022 a gente finalizou com um cenário muito bom, né? A pandemia aí foi um estouro. Todos ficou em casa e viu assim que o lar é um espaço onde que a gente precisa cuidar dele com muito detalhe. A questão da onde que você convive, por exemplo, um quarto, uma sala, ele precisa ser muito mais detalhado, né? A esposa que fica em casa, né? O filho, ele precisa de um maior cuidado. Então, as pessoas, hoje, ele deu uma atenção maior para isso. É tanto que a gente viu um crescimento muito grande, tanto na procura de arquitetos, de design de interiores, né? Para detalhar os quartos, os ambientes em si, né? Para a parte de interiores. E, na pandemia, a gente viu isso crescer muito. Voltando agora para um cenário hoje, 2023. Ao entrar, é muito pouco tempo ainda para a gente falar a evolução do 2023. Eu posso falar para você, assim, da nossa consultora. A gente está com uma evolução muito grande de obras, né? De contratos agora em 2023. Graças a Deus, né? O que a gente pode dizer e o que espera é que isso tenha a avançar muito mais, né? Com o novo governo que vem aí, eu acredito, assim, que as construções de médio para alto padrão, ela tende a avançar muito. Mas a gente ainda tem que esperar, né? É uma nova troca de governo, é um novo, vamos dizer assim, um novo cenário que vem aí ainda, tá? A gente está saindo de uma pandemia que foi, assim,
tudo foi novidade para todos precisou adaptar. Então, assim, a gente precisa avaliar isso aí ainda até o meio do ano para a gente falar uma coisa precisa para você, tá? Sobre esse avanço aí dessa economia, tanto na parte de execução. A gente pode falar assim, o que a gente vê hoje é iniciou 2023 com uma certa estabilidade nas obras. 2022 teve uma certa paralisação, novembro, dezembro, até por ser final de ano. Sim. 2023 entrou ali mais um pouco parado, entendeu? As construções. Até porque, por se tratar de um novo governo, muitas pessoas têm um certo receio de poder fazer certos tipos de investimentos, porque não sabe qual que vai ser a política econômica que o governo vai adotar, quais serão as diretrizes, e aí, principalmente ligadas às pessoas que têm na mente construir uma casa de alto padrão, que nós sabemos que requer um recurso financeiro, um aporte de dinheiro muito volumoso, acabam ficando receiosas. Como um engenheiro civil formado se torna um empresário? Mesmo se tratando de uma empresa do mesmo segmento da sua formação, mas, ao mesmo tempo, você também é um administrador, um empresário. E nós sabemos que as competências de um empresário de sucesso, elas precisam ser necessariamente totalmente antagônicas das competências de um engenheiro. Como é que faz esse transporte, né? Essa saída de uma área para outra? A gente precisa, por exemplo, quando você faz uma formação dentro da faculdade, quando você forma em engenharia civil, lá a explicação, né, o estudo que você tem dentro da faculdade em administração é muito raso, né? Muito pouca explicação. Então, o que eu posso dizer para você hoje, da minha experiência, da minha expertise na área, eu vim muito de trás. Eu trabalhei muitos anos em uma construtora, onde que eu aprendi muito essa parte de administração, onde que eu adquiri muita experiência e expertise, tanto na parte de execução de obra, quanto na parte também de administração, né? Acompanhei todos esses processos internos, processos de execução de obra, processos de projetos, né? Essa parte de administração de pessoas, gestão de pessoas, a gestão de execução de obras também. Tudo isso me fez com que hoje a gente está sendo um sucesso no mercado de Valadares. E sobre os novos engenheiros que vão sair agora no meio do ano, ou até mesmo os que vão sair no final do ano, qual que é a dica que você pode dar para quem está ansioso para poder saber o que vai ter no mercado de trabalho, pelo menos aqui em Governador Valadares, e às vezes não sabe qual é a diretriz a ser seguida dentro da área, se vai trabalhar com obra própria, se vai tentar entrar numa empresa? Qual que é a dica que você pode dar para essa pessoa que está um tanto quanto perdida? Gustavo, a dica a gente sempre preza aperfeiçoar mais, estudar mais, né? Porque quando você sai da faculdade, a gente sempre usa um termo, a gente sai muito cru, né? A gente sai muito, né, sem experiência. Sim. Aí vale também você pegar um estágio, né? Ao sair, você tentar não visar tanto financeiramente, procurar um estágio e, né, especializar mais para depois você entrar no mercado. É assim, a minha dica. E hoje tem muitos softwares, muitos programas que te auxiliam você hoje para entrar futuramente no mercado. Sim. Tá? É uma dica que eu dou para os novos engenheiros e os futuros colegas aí de mercado. Muito obrigado, Janaí, por esse bate-papo, né? Falamos de tudo um pouquinho, até mesmo de empreendedorismo dentro dessa área da engenharia civil, que é uma área fantástica, tem crescido muito, não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil. Obrigado pela atenção, obrigado por ter aceitado o convite, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar aqui no Na Resenha Cast. Eu agradeço, Gustavo. Fico à disposição, tá? Isso é muito importante a gente falar sobre a construção civil, sobre o crescimento, e é um tema muito importante. Eu penso que todos um dia vai ter que passar por esse processo, né? Um dia você vai ter família, ou se não ter família, mas um dia você vai precisar trabalhar nesse meio da construção civil. Sim. Então, assim, a gente fica de portas abertas, né? E qualquer dúvida, a gente tá aqui para esclarecer. Tá? Obrigado mais uma vez, Janaí Gonçalves. O Super Notícias de hoje, em mais uma edição do Na Resenha Cast, vai ficando por aqui. Eu volto na próxima segunda-feira, a partir de meio-dia, aqui na tela da Super TV, canal 20 da TV a cabo, com muita notícia e, claro, mais um episódio do Na Resenha Cast. Tá curioso para poder saber qual será o meu convidado ou a minha convidada para a semana que vem? Fique atento, que a partir de segunda-feira estarei aqui novamente com mais entrevistados e com muita informação. Um grande abraço, um excelente final de semana para todos vocês e eu volto na próxima segunda-feira. Até mais!